A sombra assombrada atacou-nos em uma estrada escura, o terror inexplicável revelado em 3 minutos. Ana dirigia em uma noite abafada, o calor parecia manipular a escuridão ao seu redor. Com o mesmo sorriso discreto que sempre trocava com os colegas no hospital, um frio na barriga subira pela sua espinha. Desde que saíra do turno, aquela sensação de estar sendo observada não a abandonara. Olhos invisíveis pareciam seguir seu carro, e cada curva da estrada deserta fazia seu coração disparar. O som do motor ecoava, mas o silêncio pesado da noite parecia querer gritar. A estrada serpenteava, e a sombra à sua esquerda se movia. Ana respirou fundo, tentando ignorar a presença que a devorava por dentro. Um trechinho mais isolado se aproximava, e ali, à beira da pista, um carro parado. Um homem, vestindo roupas simples, aguardava. Ele parecia uma sombra, quase se misturando ao cenário sombrio. Ana sentiu um arrepio. O instinto dizia para fugir, mas e se ele estivesse precisando de ajuda? Por um breve instante, a bondade lutou contra o medo. Apertou o pé no acelerador, mas a sombra atrás dela parecia aumentar, como se algo mapeasse cada movimento. Sussurros de histórias que ouvirá em sua infância ecoaram em sua mente. Não pare, Ana. A voz de sua mãe ressoava, e a imagem do homem a fazia lembrar de rostos conhecidos que sempre haviam transparecido confiança. Mas agora, ao passar pelas ruas de sua infância, cada riso familiar tornava-se mais sinistro. Lembranças de tragédias e segredos há muito enterrados subiam à tona e, por um momento, a linha entre o segurança e o terror se misturava em sua mente. Ela começou a colocar em dúvida tudo o que sempre conhecera. O vizinho que ajudava sua família, as promessas de vizinhança, tudo se tornará nebuloso e desconfortável. A sombra à sua direita parecia dançar, e cada curva que tomava a sentia mais próxima. O peso da desconfiança a envolvia como uma neblina. A segurança de seu lar desaparecia a cada segundo. Umas mãos suavam no volante, e seus olhos procuravam uma saída. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Ana finalmente decidiu encarar a verdade que se escondia nas sombras, seu corpo estremeceu. O eco de uma risada familiar soou em sua mente, e uma nova percepção a atingiu como um soco no estômago. Um monstro sempre estivera à vista, entre os respeitáveis, desenhando uma mística de proteção. O que ela vira apenas como um vizinho poderia ser algo muito mais sombrio, um predador camuflado na rotina monótona e sorridente do bairro. Agora, com um rosto pálido como um lençol, Ana precisava decidir entre acelerar e escapar da sombra que a seguia ou enfrentar o que realmente estava ali, à espreita. A noite se tornava cada vez mais sinistra, e a escuridão poderia esconder mais do que imagina. Se a sombra tivesse alguma ligação com o verdadeiro terror que cercava sua vida, o que ela faria quando chegasse em casa? A adrenalina pulsava e a verdade se aproximava, mas de qual lado ficaria quando a noite finalmente a engolisse? Ana acelerou sem pensar 2 vezes. O carro rugiu como um animal faminto, mas a sombra não se deu por satisfeita. O homem à beira da estrada desapareceu em um instante, como uma fumaça dissolvendo-se na escuridão. Ela olhou pelo retrovisor, e seu coração parou por um breve momento quando a escuridão tomou forma. Algo seguia seu carro, deslizando pela estrada como um espectro, um mero reflexo da sua própria mente aterrorizada. Ouvia-se um zumbido, mas não era do carro. Era a própria noite, uma sinfonia de sussurros distantes, gritos de um passado nunca esquecido. Você não deve ter saído de casa, uma voz suave sussurrou, misturando-se ao eco do motor. Ana queria agir, gritar, mas tudo o que saiu foi um gemido abafado. Seus olhos faiscavam, o pânico era palpável. Na lâmpada do painel, as luzes piscavam, quase como se a eletricidade quisesse alertá-la sobre o que estava para ocorrer. Quando ela chegou em casa, a felicidade que normalmente a preenchia desapareceu.
A porta a esperava, como um portal para uma realidade que não a acolhia mais. Ao atravessar o vão, a escuridão se adensou, deslizando por seu corpo como um manto gélido. O silêncio a invadiu de imediato, um eco perturbador que reverberava em suas entranhas. Ela tentou acender as luzes, mas as lâmpadas estavam fundidas. Ótimo, pensou, enquanto um tremor involuntário percorria sua coluna. O telefone tocou. O som parecia vir de outro mundo, mas Ana atendeu. A voz do outro lado era tão familiar quanto traiçoeira. Ana, você não deveria ter voltado. Ela reconheceu o tom de voz. Era Luísa, sua amiga de infância, mas algo estava errado. A voz não era a mesma, estava carregada de um medo crudo, uma urgência que a fez tremer. Saia daí! A sombra está com você! Gritou Luísa, antes da ligação cair abruptamente. Ana olhou pela janela e o cenário lá fora estava mais sombrio do que nunca. A noite parecia se coagular em algo opressivo, a brisa carregava um cheiro de morte e desespero. Ela sentiu como se estivesse sendo observada novamente. Os olhos invisíveis estavam de volta. Ela se lançou até a porta da frente e estava prestes a sair quando um barulho vindo do andar de cima a paralisou. Um rangido, seguido de sussurros que cortarão a noite como facas. Ana ficou imóvel, seu coração batia em seu peito como se quisesse escapar. As paredes pareciam desmoronar ao seu redor, e mais uma vez aquela sensação de ser observada voltou com força. O ar estava espesso, e a sombra, que ela pensara ter deixado para trás, agora se infiltrava em sua casa, deslizando sob as portas e por entre as paredes cambaleantes. Vá embora, ela sussurrou para si mesma, mas já não sabia mais quem estava realmente ali. A sombra não era apenas um espectro, talvez fosse alguém que ela conhecia, alguém que conhecia os segredos mais profundos de sua vida. Uma ruga de preocupação se abriu em sua testa enquanto a verdade parecia surgir à superfície, ombando de sua sanidade. Ela subiu as escadas devagar, a passagem puxando-a para cima, cada degrau era uma luta contra a gravidade do medo. Quando finalmente alcançou o topo, ouviu risadas. Risadas macabras, ecoando como um lamento. O quarto dela estava entreaberto, e uma luz fraca brilhou de dentro, como um farol na neblina da confusão. Com um impulso de coragem, avançou. Ana entrou. O coração na boca, a respiração rápida, e o que encontrou dentro poderia muito bem consumi-la. O que a esperava no escuro não eram apenas sombras, mas uma conexão com um passado que ela preferiria ter esquecido. E então, ela percebeu, o verdadeiro terror está dentro de mim. À medida que a luz fraquinha clareava a sala, uma figura se revelou. Com um sorriso distorcido e olhos que pareciam olhar para sua alma, a sombra finalmente se desfez, mostrando um rosto bem conhecido. O terror se instalou. O que acontecerá agora que a linha entre passado e presente foi rompida? Ana sentiu a pressão no peito como se a sala estivesse se fechando ao seu redor. O rosto sorridente que a encarava não era um rosto qualquer, era de Mariana, sua irmã, que desaparecera há anos. A lembrança da última vez que a tivera nos braços surgiu como um espectro, arrastando com ela uma onda de culpa e dor que Ana pensara ter enterrado. Mariana? Sua voz soou como um sussurro frágil, temerosa do que poderia vir a seguir. Mariana aproximou-se, seus movimentos lentos como se estivesse flutuando. Ana, você finalmente voltou. As palavras saíram de seus lábios com um tom melancólico, como se fossem um lamento para um mundo que nunca mais acolheria. Os olhos da irmã estavam vazios, como buracos negros. Ana sentiu um frio que não era apenas da atmosfera ao redor, mas algo que penetrava sua pele, sua carne. Eu pensei que você estivesse morta, Ana gaguejou, cada palavra quase uma relíquia de um passado que deveria ficar esquecido. A sombra da irmã parecia se contorcer, como se a própria escuridão absorvesse a tristeza contida naquele olhar que outrora fora cheio de vida. Mortas? Ah, Ana, você não sabe de nada sobre a morte. Eu estou mais viva agora do que nunca. Mariana sorriu novamente, mas agora o sorriso era mais uma máscara, revelando algo muito mais sombrio. Pare! O que você quer de mim? Ana recuou, sentindo o próprio corpo contra a parede atrás dela. Se você está aqui então isso significa que você me abandonou,
Mariana interrompeu, sua voz se tornando um eco distorcido, fazendo a sala balançar. E agora a sombra que você ignora está aqui para te levar ao nosso encontro. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho profundo, e Ana percebeu que a luz na sala estava começando a vacilar, como se a própria essência daquela casa estivesse se esvaindo. Ana cerrou os punhos. Não! Eu não vou deixar você me pegar! O desespero crescia em sua voz, mas as paredes pareciam rir, vibrando com uma energia maligna que a cercava. A luz piscou mais uma vez, e, por um momento, ela teve a sensação de estar sendo observada por muitos outros pares de olhos aflitos. O passado estava vampirizando seu presente. É isso que você quer? A figura falou, um riso gelado escapando de seus lábios. Essa luta entre nós, entre o que você é e o que você teme? É um jogo, Ana, e a casa sempre vence. Nesse instante, Ana ouviu os sussurros novamente. Não eram apenas palavras, mas um coro de vozes que a chamava. Elas a compeliam a se lembrar, a reviver cada memória enterrada, cada erro que cometera. A porta atrás dela se fechou abruptamente, como se a casa tivesse decidido que ela não sairia. Ana franziu a testa, tentando focar. Você não é minha irmã. Você é apenas uma sombra. Desafiou, mas aquele sussurro de incerteza em seu interior começou a minar sua determinação. E se eu for tudo que você nunca quis enfrentar? Mariana respondeu, quase com um tom de camaradagem que a fez estremecer. Você vai me deixar entrar ou vai ser tragada pela escuridão que tanto teme? A sala agora estava envolta em uma penumbra quase total, e Ana lutava contra a ideia de que partir era uma opção. Quando a luz se extinguiu de uma vez, tudo o que restou foi o som do seu coração disparado e as risadas distantes que pareciam ecoar em sua mente. Na escuridão, Ana sentiu presenças ao seu redor, sombras dançando entre seus segredos e suas memórias. Ana, o joguinho só começou, a voz ecoou e, em meio ao terror, ela teve um lampejo de esperança frustrante. A linha entre quem estava à frente dela e quem ela realmente era se tornava cada vez mais tênue. Quando essa noite acabar, você descobrirá que o verdadeiro terror está em aceitar quem você realmente é. Com isso, as risadas começaram a se intensificar, e Ana percebeu que, na verdade, não estava sozinha. O que mais poderia aparecer naquela escuridão? Ela se perguntava se conseguirá escapar ou se a verdadeira luta estava apenas começando. A voz interna de sua irmã soou novamente. Vamos brincar, Ana. As lágrimas escorriam pelo rosto. Nervoso enquanto a sala começava a girar. O que aconteceria a seguir a manteria acordada, mesmo em seus pesadelos. Ana estava imersa em um mundo que parecia desmoronar ao seu redor. As risadas ecoavam como cantos de sirenas, entorpecendo sua mente. A escuridão se tornava um umbral de memórias que ela queria esquecer, imagens do passado surgindo como relâmpagos em uma noite sem fim. O que havia acontecido com Mariana? O que aquela presença queria dela? Você nunca foi boa com despedidas, Ana. Sempre preferiu esquecer. A voz distorcida de Mariana ecoou em sua mente, misturando-se com os murmúrios inquietantes. Ana sentiu um golpe profundo no estômago. Eu fiz o melhor que pude, respondeu, sua voz embargada. Mas a verdade se impunha bem ali, em sua frente. As sombras ao seu redor pareciam se contorcer, tomando formas grotescas. Ana olhou em volta, buscando uma saída, mas a sala era um labirinto de escuridão e segredos. Os olhos vazios de sua irmã a encaravam, destilando tristeza e culpa. Você me deixou aqui, e agora outros virão, Mariana sussurrou, e mais risadas se seguiram. Corações inquietos de outras almas pareciam pulsar na penumbra, e Ana percebeu que não estava apenas cercada, mas acompanhada por aqueles que também haviam sido deixados para trás. Quem são vocês? Gritou, sentindo o desespero crescendo. As vozes às suas costas se entrelaçaram numa resposta sinistra. Ninguém foi embora, Ana. Todos estamos aqui. A luz pareceu ceder à vontade do caos, a sala começou a tremer, como se o próprio chão quisesse engoli-la. Você precisa escolher, Ana. Entre a luz e a escuridão. Mariana estendeu a mão, mas um vento gélido chicoteou o rosto de Ana, levando-a a afastar-se. Eu não posso. Eu não sei o que escolher.
Sua resposta veio em forma de um grito angustiado que reverberou na escuridão. É simples, querida, você escolhe o que ainda cabe em seu coração. Mariana sorriu, mas agora não havia nada de familiar naquele sorriso. Ana sentiu a força da lembrança, cada sorriso que partilhara com a irmã, cada riso, cada conversa inocente. Não sou você. Não estou aqui para me perder. As palavras saíram como um sussurro perdido entre o eco do passado. As vozes a rodeavam, formando um coro que tornava sua luta ainda mais desesperada. Ana, aceite a verdade. Aceite que você é parte de tudo isso. As sombras, agora atraídas por seu temor, começaram a se agitar, avançando em direção a ela. O pânico misturou-se à adrenalina, e sua respiração tornou-se ofegante. Ela precisava agir. Rapidamente, Ana se lembrou da única coisa que realmente podia fazer, ela tinha que enfrentar o que mais temia. A imagem de Mariana, sorriam triste, mas cheia de amor. Ana fechou os olhos, deixando que as lágrimas passassem. Eu não vou te deixar aqui, Mariana. Eu vou lutar. O grito ecoou na sala, e, como se ressuscitasse um poder adormecido, a luz deu uma piscada, uma última tentativa de resistir à escuridão. Mas o que deveria ser uma boa notícia se transformou em terror. A luz queimou mais forte, revelando dezenas de rostos conhecidos e desconhecidos, todos eles atormentados e petrificados de dor. A casa parecia viva, sugando a energia daquela revelação, amplificando os lamentos. Ana, você devolveu a luz. Agora, nós vamos juntos. As paredes começaram a se transformar em rostos familiares, amigos, parentes, todos os que ela havia perdido. A sala estava viva com os ecos de suas histórias. Ana sentiu que finalmente tinha de fazer uma escolha. Ela poderia se afastar, deixar tudo para trás de novo, ou dar essa luz que tanto desejava. Escolha a vida, Ana. Fique em frente seu medo. As vozes chamavam e antes que pudesse decidir, tudo ao seu redor explodiu em uma luz cegante. Ana estava sendo puxada. As sombras agora giravam ao seu redor, rindo e chorando, e ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Aceita essa nova realidade, Ana? Mariana murmurou na penumbra que estava se esvaindo, e o que restou foi um eco perturbador. E antes que pudesse entender o que estava prestes a acontecer, sombras moviam-se freneticamente atrás dela, e Ana se viu à beira de um abismo que nunca pensou que existiria. O que poderia fazer agora? A escolha que teria que enfrentar não era mais apenas entre a luz e a escuridão. Era sobre quem ela realmente era. E, com isso, a sala desmoronou ao seu redor, e Ana se perguntou, ela poderia realmente escapar de quem se tornará? Ana sentiu o abismo se abrir diante dela como uma boca voraz, uma exibição sinistra de escuridão pulsante. Cada passo que dava, as sombras pareciam se aproximar cada vez mais, como se estivessem vivas, respirando, esperando por um deslize, um momento de fraqueza. O coração dela disparava, e a adrenalina era uma onda gelada que corria por suas veias. Ana! A voz de Mariana ecoava, uma mistura de amor e tristeza. Ela olhou para trás, buscando o rosto familiar da irmã, mas tudo o que viu foram rostos distorcidos, expressões de dor e traição, como se cada um deles estivesse tentando se lembrar de uma história que nunca seria contada. Nós precisamos de você. Você é a chave. Não. Não posso. Ana gritou, sentindo-se sufocada por aquela pressão emocional. A escuridão ao seu redor se agitou, as sombras se arremessaram na sua direção, quase como se pudessem sentir sua hesitação. Ela apertou os olhos com força, tentando impedir que a verdade se tornasse palpável, mas a realidade começava a desmoronar. As sombras tomaram a forma de cenas de sua vida, memórias que ela havia tentado manter trancadas para sempre. A risada de uma infância perdida, um arquétipo de felicidade ao lado de Mariana. No entanto, cada lembrança era seguida de uma tragédia, um espelho que refletia não apenas o que fora feliz, mas também o que se tornará uma tortura insuportável. Ana, olhe para o que você fez. Você não pode escapar disso. As vozes se multiplicaram, entrelaçando-se num clamor desesperado. E à medida que Ana recuava,
o abismo se tornava mais profundo, ameaçando engoli-la por completo. Eu não fiz nada. Ela se ergueu, a fúria brotando em sua voz. Nada do que aconteceu foi minha culpa. Mas as sombras apenas riram, um som rasgado e cruel. Elas dançavam ao seu redor, como se estivesse numa dança macabra, arrastando qualquer vestígio de esperança que restasse. Subitamente, uma luz fria atravessou as sombras, cortando a escuridão como um raio. Um brilho ofuscante emanou do fundo do abismo, formando uma figura familiar. Era Mariana, mas não a versão que conhecia. Todo seu semblante estava marcado por uma aura fantasmagórica e um olhar vazio. Você fez escolhas, Ana. Agora tem que enfrentar suas consequências. Não há como escapar. Ela estendeu a mão, mas Ana hesitou. Seu coração pulsava, um tambor ensurdecedor de dúvidas e medos. Eu não sou você. Eu não vou me deixar levar por isso. Ana gritou. O eco de suas palavras reverberou como um grito de guerra. E então, naquela fração de segundo, ela percebeu que a escolha não era apenas entre luz e escuridão, mas sobre a responsabilidade de sua própria verdade. As sombras se agitaram, e o abismo diante dela começou a mudar. O chão sob seus pés parecia se dissolver, levando-a a um novo cenário. Ana se viu em uma floresta densa e escura, a brisa era pesada, carregando sussurros aflitos de criaturas invisíveis. Sentiu que a realidade mudará, e a batalha estava apenas começando. Sobre o que você realmente tem medo, Ana? Uma voz profunda e grotesca rosnou do meio da escuridão. Não era Mariana, mas uma presença ainda mais opressiva. O ar ficou gelado e a atmosfera densa, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Ana se virou, e a sombra daquele ser começou a se formar na escuridão, revelando garras longas e olhos incandescentes. O desespero tomou conta novamente, e ela se lembrou da frase que lhe fora dita: escolha a vida. Com o coração na boca, Ana se preparou para enfrentar a monstruosidade que se aproximava. Como ela poderia lutar contra algo que parecia ser uma extensão de seus próprios pesadelos? E antes que pudesse ponderar mais a respeito, a sombra lançou-se contra ela. E Ana sentiu a força de sua escolha ecoar nas raízes da floresta, a escuridão a consumia, e ela perguntou a si mesma: seria essa a sua realidade agora? E o que a esperava no próximo girar de sua vida? Ana se deixou levar pelo instinto, girando sobre os calcanhares e correndo na direção oposta àquela presença aterrorizante. O chão sob seus pés estava cheio de raízes, como se laços de sombras estivessem tentando puxá-la para baixo. A floresta estava viva, o som de folhas secas sendo pisoteadas parecia um grito de socorro, e a brisa penetrante carregava o odor da umidade e da decomposição. O pânico crescendo dentro dela parecia um par de garras arranhando suas entranhas. Ana! Para onde você está indo? A voz de Mariana ainda ecoava, mas agora carregava uma tensão, uma urgência que a irmã não tinha notado antes. Ana sentiu que estava se afastando não só da criatura que a perseguia, mas da própria irmã, como se o ato de correr significasse fugir de suas responsabilidades. Mas as sombras à sua volta não a deixavam em paz. Elas se contorciam, arrastando-se como serpentes, ameaçando capturá-la e levá-la para aquela escuridão sem fim. Sem olhar para trás, ela manteve os olhos na trilha estreita em meio à bruma densa que a cercava. O lugar estava repleto de árvores torcidas, seus troncos se lembrando de um amanhecer que nunca chegaria, e folhas secas que pareciam sussurrar segredos antigos. Ana lutou para esquecer a sombra que a perseguia, mas a cada passo, o peso das suas memórias parecia se tornar mais insuportável. Os gritos das vozes ecoavam cada vez mais alto, formando um coro infernal dentro de sua cabeça. Você não pode escapar! Gritavam. Você é a culpada. Enfrente seu passado. E quando a realidade pareceu se distorcer mais uma vez, a sombra finalmente apareceu, imensa e distorcida, bloqueando sua passagem. O coração de Ana disparou, e a sensação de desespero se transformou em pânico. Ela se surpreendeu ao descobrir que não estava apenas fugindo de um monstro, mas da sua própria consciência. A forma da sombra refletia seu medo, seu arrependimento, suas decisões erradas, moldadas em um rosto vazio e faminto por reconhecimento. Ana rolou uma risada gutural da criatura, ecoando em cada canto da floresta.
Você ainda acha que pode se esconder? Ana não respondeu. Em vez disso, ela respirou fundo e decidiu enfrentar a escuridão. Se você é parte de mim, então eu também sou parte de você. Uma onda de coragem surgiu em seu peito, e ela deu um passo à frente, determinada a confrontar aquilo que tanto temia. A sombra hesitou, as garras parando no ar, como se o simples ato de Ana desafiá-la a deixasse desconcertada. Você realmente acha que pode me dominar? A voz horrenda ecoou como um trovão nas árvores. Sim. Ana gritou, com uma força que não sabia que possuía. O eco das suas palavras reverberou pela floresta, e algo no ar começou a mudar. As folhas se agitaram, e a presença opressiva que a cercava começou a se desvanecer, dissipando-se quase que instantaneamente. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o chão sob seus pés voltou a se solidificar, revelando uma clareira iluminada pela luz prateada da lua, como um portal para um novo mundo. O medo foi substituído por uma sensação incerta de esperança, mas a sombra não havia desaparecido. Ela estava ali, escondida entre as árvores, ainda à espreita. A batalha apenas começou. Ana, a voz de Mariana sussurrou de algum lugar, e Ana percebeu que a clareira não era uma fuga. Era um campo de batalha, onde a verdade e os fantasmas do passado estavam prestes a se confrontar. Você precisa escolher novamente. Nesse instante, a clareira começou a tremer, como se o próprio chão estivesse prestes a se abrir mais uma vez, revelando segredos que Ana nem sequer imaginava. Ela sentiu o peso da escolha sobre si, e a pergunta ressurgiu: estaria pronta para enfrentar o que mais tinha perdido? O céu acima escureceu, e assim como tudo começou, a sombra novamente a chamou, mais poderosa do que antes. Ana sentiu a terra se agitar sob seus pés, um aviso do imprevisível que estava por vir. Sua respiração acelerou, e um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que a sombra, agora mais nítida, tomava forma. Uma figura grotesca, com formas humanoides, mas distorcidas. Os olhos eram buracos escuros, sem vida, mas carregavam uma malícia indescritível. Você vai pagar pelo que fez. Sussurrou a sombra, e cada palavra parecia vibrar nas árvores, reverberando na mente de Ana. As vozes de sua consciência, antes confusas e abafadas, tornaram-se claras e nítidas, como um eco ensurdecedor. Você não pode escapar. Você não merece perdão. O corpo de Ana tremia. O que você quer de mim? Gritou, sua voz soando mais como um apelo do que um desafio. Começou a recuar, mas uma força invisível a prendeu no lugar, obrigando-a a encarar a própria escuridão. Eu sou suas memórias, suas escolhas, eu sou quem você tentou esquecer. A sombra avançou, cada passo um pesadelo em movimento, e Ana se sentiu como se estivesse sendo puxada para aquele abismo. As raízes que antes pareciam inertes agora se contorciam, tentando envolvê-la, puxando-a em direção ao centro da clareira. Lágrimas de desespero brotaram em seus olhos. Mariana! Gritou, mas a única resposta foi o sussurro da brisa, arrastando consigo ecos de lembranças risadas, discussões, promessas rompidas. E no meio da confusão, uma ideia surgiu. Se a sombra era feita de seus medos, talvez pudesse ser desfeita com a aceitação. Está tudo bem. Eu sei que errei, murmurou, a voz falhando. Mas eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais aquela pessoa. Um silêncio, denso, tomou conta do ar. A sombra hesitou, os contornos tremeram. Ana aproveitou a fraqueza dela como uma oportunidade. Eu não vou deixar que você me controle. Eu escolho me perdoar. A cada palavra, uma força desconhecida brotava de dentro dela, um brilho tênue que começava a iluminar a escuridão. Como uma onda, a luz se espalhou, e a sombra recuou, gritando em agonia. Você não deve se livrar de mim tão facilmente. O grito ecoou enquanto as árvores pareciam reagir à dor da criatura, sacudindo-se como se quisessem livrar-se de um fardo. Ana sentiu-se fortalecida, mas a batalha não estava acabada. As raízes a soltaram, mas a clareira começou a se distorcer novamente, como se estivesse se preparando para jogar tudo para cima. As vozes que antes a atacavam agora foram substituídas por um murmúrio incessante, lembranças de um passado que se recusava a ser esquecido, permeando o ar com uma sensação insuportável de desesperança. Não!
Ela olhou ao redor, sentindo que a sala de batalha se tornava um labirinto de angústia. Apenas me deixe ir! Gritou, como se sua voz pudesse rasgar a neblina ao seu redor. Subitamente, tudo ao seu redor começou a mudar. Os troncos das árvores se torceram em ângulos impossíveis, e o chão sob seus pés tornou-se instável. Cada passo que ela dava se tornava um esforço, e a sombra voltou a se aproximar, agora mais fragmentada, como um quebra-cabeça de dor e remorso. A bruma nunca vai me deixar. Você me pertence. Os olhos sem vida da sombra brilharam com uma fúria desesperada. E Ana percebeu que aquele ambiente não era só uma floresta, era um reflexo de sua mente, um campo de batalha onde a verdade e as dúvidas lutavam pela sobrevivência. Eu posso ser mais forte! Gritou, e, no fundo, uma centelha de determinação acendeu. Mas, num momento de hesitação, tudo escureceu. A luz que havia crescendo em seu interior se apagou, e Ana caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso da sombra que se aproximava. Cadê aquela coragem? Ouviu a sombra zombar, enquanto a clareira se tornava um redemoinho de incertezas e terror. Ana, perdida nas trevas, tentava se reerguer. Quais segredos estavam escondidos ali? O que mais a sombra queria? O eco se tornava mais forte a cada segundo, como se o próprio mundo estivesse à beira de um colapso de um momento para outro. Um som súbito ressoou, como uma corda esticando-se prestes a romper. Ana virou-se assustada e sentiu-a terra tremer sob seus pés novamente. Era um aviso de que o pior estava por vir. Mas antes que pudesse processar, a sombra lançou um grito que ressoou na floresta, ecoando em todo o seu ser. E naquele instante, Ana sabia, a verdadeira batalha ainda estava para começar. O chão pulsou, como se a própria terra estivesse viva. Ana lutou para se levantar, sua mente um labirinto de emoção e terror. A sombra, ainda mais fragmentada, parecia ganhar força com cada eco de suas inseguranças. Cada grito dela se transformava em uma onda de frio que atravessava sua pele, fazendo seu coração disparar. Você não pode se esconder de si mesma! A sombra reclamou, as palavras se entrelaçando nas raízes que se contorciam ao seu redor. O eco de suas memórias despedaçadas preenchia o ar pesado, como fotos antigas queimando lentamente numa lareira. Ana queria fechar os olhos, mas sabia que isso significava ceder. Lembranças de Mariana inundaram sua mente, a promessa de um futuro juntas, o riso, a confiança, o amor que foi irrevogavelmente despedaçado. Cada uma dessas visões era uma faca no seu peito, e a sombra parecia alimentá-las, crescia mais forte com cada lembrança que ela relutava em confrontar. Basta! Eu não sou mais quem eu era! Ana gritou, a fragilidade de sua voz se misturando ao grito da escuridão. Com um último esforço, começou a caminhar pela clareira retorcida, decidida a enfrentar o que quer que a sombra fosse. Cada passo era um desafio contra a dor que a envolvia, como uma tempestade de relâmpagos e trovões. As árvores, agora com rostos em suas cascas, pareciam observá-la, o olhar cheio de desdém, como se estivessem rindo de sua luta. Fraca! Você nunca vai escapar! Elas sussurravam, e Ana sentiu a desolação tomando conta de seu ser. O medo de falhar aprendia, mas a necessidade de confrontar seu passado começava a eclipsar essa sombra. Eu aceito tudo isso! Gritou, buscando um fôlego. Aceito minha culpa. Aceito que sou eu quem me feriu. Nesse instante, uma onda de luz despontou em seu interior, lançando-se para fora como uma explosão. As raízes hesitaram, as vozes se calaram, e Ana se encontrou no centro de um turbilhão de luz e escuridão. A sombra, que parecia tão imponente antes, começou a se desintegrar diante de sua bravura. Ana viu formas distorcidas começarem a se dissipar. Você não pode me vencer! A sombra uivou, agora em voz carregada de desespero. Olhe para você mesmo! Ana desafiou. Você é o que eu não quero ser mais! A clareira começou a vibrar, a luz pulsava, enquanto a sombra se retorcia em relutância. Mas a luta não terminara, a escuridão ainda tinha uma carta na manga. O chão ruía debaixo dos pés de Ana, e as lembranças que ela desejou esquecer surgiram mais uma vez, ainda mais vívidas.
Ela viu o rosto de Mariana, sua expressão de pura dor e conflito. Mariana, eu. Ana hesitou, o nome ecoando em suas palavras como uma balança. Estava prestes a se desmoronar quando um pensamento claro iluminou sua mente. Se a sombra era a representação de tudo que escondia, e Mariana era a personificação de seu amor, talvez ela pudesse se lembrar do que de fato significava perdoar. No fundo, você não é só dor. Ana gritou com fervor, um desafio contra a sombra. Você também é amor. E eu escolho lembrar disso. A clareira explodiu em luz, mas a sombra estava longe de desistir. Com um grito ensurdecedor, a escuridão lançou-se em Ana como uma onda furiosa, guiando-a para o abismo de sua própria mente. O impacto foi como um soco no estômago, arrancando o ar de seus pulmões. Ela sentiu uma força puxá-la com violência, um vórtice girando em torno de si. Ana se debateu, mas em vez de resistência, deixou-se cair, mergulhando fundo na escuridão. E ali, no coração desse terror, uma voz suave a chamou. Ana, não tenha medo. Estou sempre com você. Quando ela olhou novamente, viu uma luz tênue à sua frente, uma porta que pulsava com calor e conexão. Era o caminho certo, mas ao se aproximar, a sombra surgiu mais uma vez, mais forte do que antes. Você vai desistir de mim? Nunca! Ana teve um vislumbre claro do que estava em jogo. Não era apenas sobre perdoar a si mesma, mas entender que mesmo as sombras podiam conter fragmentos de luz. O abismo estava à vista. O que Ana escolheria fazer a seguir? A escuridão cercou Ana de todos os lados, um manto denso que a sufocava. O vórtice girava, a voz da sombra ressoando em seus ouvidos. Você não tem escolha. Não escape de mim. Sou você. Ela sentiu a dor como se fosse algo físico, um peso que lhe esmagava o peito. Mas algo dentro dela ardia, uma sequência de memórias dolorosas, mas também doces, corajosas. Ao focar na porta à sua frente, a luz começou a brilhar mais forte, pulsando em um ritmo que fazia seu coração acelerar. Ana, a voz familiar ecoou mais uma vez, agora mais clara. Era Mariana. Mesmo nas profundezas daquele abismo, a conexão ainda existia. Ana fechou os olhos por um momento e tomou uma respiração profunda. A imagem de Mariana sorrindo a encorajava. O calor daquela memória fez a sombra hesitar. Mariana! Ana gritou, ao abrir os olhos com nova determinação. Se você é parte de mim, então também sou parte de você. A clareira começou a brilhar, as raízes se desfazendo sob a força de suas palavras. Um grito de fúria e desespero emanou da sombra. Você não pode me derrotar. Eu sou a sua dor. E sou também o seu amor. Ana contra-atacou, avançando até a luz da porta que tremulava à sua frente. Cada passo que dava, a clareira pulsava, mais forte, mais iluminada. Mas a sombra não estava disposta a se render facilmente. Com um movimento brusco, estendeu suas garras escuras, tentando puxá-la de volta. Não! Ana gritou, e como que em resposta, um brilho ofuscante irrompeu daquele lugar. Era como se a terra estivesse testemunhando a luta interna que ela travava, e uma onda de energia repleta de coragem a envolveu. As raízes, antes ameaçadoras, começaram a se retorcer em dor, e os rostos das árvores se contorceram em angústia. Ana percebeu que a luz estava se expandindo, uma defesa contra a sombra, e ela se permitiu cair nas memórias que ainda aprendiam o amor, a risada, o carinho. Aceitou que Mariana não era apenas um fardo, mas sua força, seu brilho. Mariana, eu sinto sua falta, mas não vou mais viver nessa sombra. Ana declarou com firmeza. Naquele instante, a luz da porta se intensificou, preenchendo a clareira com um calor reconfortante. Os ecos da sombra começaram a se apagar, mas um último rugido retumbou. Você me pertence. Iremos juntos para a escuridão eterna. Ana sentiu que o chão sob seus pés tremia. Com um impulso desesperado, lançou-se em direção à porta iluminada. Quando a atravessou, a escuridão a envolveu, mas não era o mesmo terror paralisante. Era uma neblina que se dissolvia rapidamente, enquanto a luz da clareira a seguia. Assim que cruzou o portal, tudo à sua volta mudou. Ela se viu numa paisagem desértica, apesar da suavidade da luz.
Era um lugar surreal, céu azul profundo e terras ressecadas, como se o tempo estivesse parado. Um sussurro, quase imperceptível, vinha de toda parte. Ana, você ainda não acabou. O verdadeiro terror está por vir, muito além da escuridão que você já enfrentou. O medo crescia em sua barriga, como se algo ainda mais sombrio estivesse à espreita. A sensação de que aquele era apenas o começo a fez tremer. O que aconteceu? Onde estou? Sua voz ecoou pela imensidão, mas não houve resposta. Então, uma sombra maior se delineou à distância, moldando-se em uma figura conhecida. Era Mariana, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, como se soubessem mais do que permitiram, carregando um peso incompreensível. Ana sentiu seu coração acelerar. A luz que antes a guiava começaram a diminuir. Ela percebeu que não era somente a sombra que enfrentaria. O verdadeiro terror dela ainda estava por vir. O que Mariana realmente queria? O desespero a tomou, e a pergunta ecoou em sua mente: o que mais está escondido? O que mais preciso enfrentar? O que Ana descobriria naquelas terras desoladas? Ana parou, paralisada diante da figura de Mariana. A luz enfraquecia. O deserto ao redor parecia engolir as sombras, mas a presença da irmã era de arrepiar. Mariana! Gritou, mas a voz saiu tremida, quase um pedido de socorro. O que ela queria? A brisa carregava um cheiro de areias remotas e segredos antigos, e a resposta estava prestes a se desenrolar. Você não pode fugir mais, Ana, a voz de Mariana ressoou, mas não era a mesma de antes. Era profunda, firme, quase ameaçadora. Ana sentiu o estômago revirar, como se estivesse à beira de um abismo desconhecido. Por favor, Mariana, eu não entendo. O que está acontecendo? A voz de Ana tremia, a cada palavra se ia a confiança que ainda lhe restava. O deserto não era só uma paisagem, era um reflexo da alma dela, um campo minado de erros e memórias trancadas. Mariana se aproximou. Você acha que pode se livrar de mim? Que pode apenas seguir em frente? O passado não se apaga, Ana. Ele caminha ao seu lado. Cada passo da irmã era como um golpe, e Ana se sentiu abatida. As memórias estavam mais vivas do que nunca. Mas eu não quero isso. Eu não sou mais aquela pessoa. Ana gritou, o medo a dominando. Era um eco de uma luta interna, uma resistência palpável que a atormentava. A expressão de Mariana se endureceu. Ah, mas você ainda é. Sempre será. Com um gesto, ela apontou para o horizonte sem fim. Estrondos começaram a ecoar. Sombras se agrupavam, formando figuras que dançavam, simbolizando seus medos mais profundos. Eram rostos de memórias perdidas, desilusões que tinham dominado sua vida. Ana sentiu o fôlego faltar. Não! Berrou, e antes que pudesse pensar melhor, correu em direção à luz que ainda pisquejava ao longe. Mas as memórias a cercavam, gritando, rindo, chorando. Ela se via presa em um emaranhado de cartas não enviadas e reuniões não feitas. Todo o peso a puxava para trás. Mariana riu, um som agonizante. Você sempre quis escapar, certo? Da dor, da culpa, até de mim. Ana parou. A dor era real. As lembranças vieram à tona, a última vez que viu Mariana, o desespero ao perceber a falta. Ela fechou os olhos, ouvindo a voz da irmã ecoando em seu coração. Mariana, eu sinto sua falta. A declaração só fez o eco da risada aumentar. Sentir falta é fácil. Por que não consegue aceitar o que você fez? A raiva brotou, queimando dentro de Ana. Ela se virou, encarando a sombra de forma firme. Eu não te deixarei definir quem sou. Você é parte de mim, mas não sou só você. Com um grito de força, Ana abriu os braços e acolheu cada memória, cada fragmento de dor, e finalmente, deixou a luz inundar seu ser. A escuridão recuou levemente, vacilando. Ao enfrentar sua irmã, a verdade a atingiu em cheio. Perdoar-se não era esquecer, era aceitar que sua história estava entrelaçada com a dor de Mariana. Eu aceito, Mariana. Aceito tudo. Você faz parte de quem sou,
mas eu também sou capaz de seguir em frente. A voz de Mariana se quebrou, quase fragilizada. Então, pela primeira vez, você está pronta para ver a verdade. Uma onda de luz explodiu ao redor de Ana, como um sol nascendo em seu peito. O deserto se transformou, contornos se desfazendo em beleza. As sombras gritaram, errantes, enquanto a transição acontecia. O chão se reestruturou, trazendo vida em cada centímetro. Ana viu flores brotando, cores vibrantes dançando ao seu redor. A luz ergueu o peso sobre seus ombros, e mesmo as memórias começaram a mudar, se tornando ecos de amor e aprendizado. Mariana se afastou, suavemente, e um sorriso triste surgiu em seu rosto transparente. Agora você sabe, Ana. Você é mais forte do que nunca. A luz sempre estava dentro de você. E então, a irmã começou a se desvanecer em uma bruma brilhante, como estrelas se apagando no amanhecer. Ana respirou fundo, sentindo que as correntes da dor aprendiam há muito tempo estavam se quebrando. Aquela batalha não a definia, mas a tornava. O medo ainda existia, mas agora tinha nomes e rostos, não era mais um abismo vazio. O caminho à frente era incerto, mas sua verdadeira força emergiu. Eu posso enfrentar o que vier. Ana gritou para o céu, as lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. E assim, a paisagem mudou novamente, agora revelando um caminho aberto, vibrante e cheio de vida. O verdadeiro terror não era o que estava atrás, mas o que ainda estava por vir. E Ana estava pronta, iluminada pela força do que se tornou. Ela havia aceitado sua história, e com isso, seu futuro a aguardava vibrante. Agora, mãos firmes e coração livre, Ana avançou pelo novo horizonte. Você precisa se inscrever agora e ficar ligado nas próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para ajudar no alcance, sua ajuda é essencial. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que ainda não conheceram essa jornada aterrorizante. Afinal, somente verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.